Há cerca de 11 anos, uma usuária do 4chan fez uma postagem depois de encontrar algo muito estranho dentro de um Wii U quebrado. O que acabou sendo era absolutamente horrível. Vamos investigar. Se você curte mistérios da internet e conteúdos perturbadores, inscreva-se e ative as notificações para receber mais vídeos assim. Se quiser apoiar o canal, torne-se membro no Ko-fi ou no canal e tenha acesso a vídeos sem cortes e outros benefícios. Você pode me deixar uma gorjeta clicando em Obrigada abaixo do vídeo. Obrigada a quem considerar. Em dezembro de 2013, uma usuária do 4chan postou uma foto do que parecia ser um pedaço de cocô no fórum de jogos de vídeo, com a legenda: "Eu comprei um Wii U, mas ele estava quebrado, então abri o Wii U e essa coisa estava dentro. O que diabos é isso?" A anônima postou mais algumas fotos e em apenas 3 minutos ficou claro que aquilo não era, de fato, um pedaço de cocô. Era algo muito, muito pior. A quarta foto que ela compartilhou foi depois de quebrar aquilo, e por dentro havia cerca de 17 aranhas mortas. Parecia haver 2 tipos de aranhas, umas maiores e escuras, outras menores e claras, embora estas pudessem ser da mesma espécie, só mais jovens. Não sou especialista em aranhas, então, se souber mais, esclareça nos comentários. Para quem não tem medo de aranhas, não se preocupa, essa história está prestes a ficar muito pior. Mas como alguém com aracnofobia tão forte, eu uma vez evitei a minha sala de estar e fiquei só no meu quarto por 3 meses porque tinha uma aranha de tamanho médio solta lá embaixo. Eu já estaria fazendo planos para me mudar de casa se eu encontrasse isso. A primeira resposta na postagem foi: pelo menos as aranhas já estão mortas. Seja o que for que aconteceu, é um ovo que foi aberto cedo demais, ou um ovo que nunca conseguiu se abrir. As aranhas devem ter se devorado para sobreviver e eventualmente cresceram até a capacidade máxima e realmente morreram. O tamanho mostra que são adultas, mas a cor mostra que literalmente não têm carapaça nem pele. As aranhas viveram vidas como nós vivíamos na escuridão Fing. Aquela última frase foi surpreendentemente profunda. Mas ingênua, Anon, você realmente não faz ideia do que está prestes a acontecer aqui. Alguns minutos depois, a original poster postou uma nova foto de uma das aranhas com a legenda: "Esta ainda estava viva." A comentarista seguinte supôs que a aranha comeu todos os irmãos para sobreviver, o que faz sentido após outros sugerirem que o que parecia cocô era um ovo. Mas repare como as outras aranhas mortas não parecem ter sido comidas. Não é como se faltassem pernas ou pedaços do abdômen delas. Talvez houvesse mais aranhas antes que foram totalmente devoradas pelas aranhas vivas, mas então por que o resto não sobreviveu fazendo o mesmo? Bem, talvez elas nem estivessem mortas. O próximo comentário dizia: "Ok, eu pesquisei no Google para você. Isso é um ninho de vespa-lama. As aranhas estão paralisadas dentro dele. Se elas ainda não estiverem mortas e forem presas recentes, logo vão acordar. Essa aranha se parece um pouco com uma aranha marrom. Se você deixar ela te picar, seu braço vai começar a apodrecer. Enquanto você estiver viva, eles vão acordar logo, a sensação é a mesma." A ligação está vindo de dentro da casa, e isso é absolutamente assustador. Essas são 2 grandes revelações que foram feitas. As aranhas talvez nem estejam mortas, e se elas picarem, podem fazer com que Op comece a apodrecer enquanto ainda está vivo. Sinceramente, nunca tinha ouvido falar de vespas paralisando aranhas, então a gente aprende algo horrível todo dia. Mudaubers, ou vespas de barro, são vespas que constroem ninhos de barro. A maioria tem cerca de 2,5 cm de comprimento, mas o tamanho varia. Elas geralmente não são agressivas e não costumam picar, mas podem fazer isso se forem provocadas. A principal presa delas são as aranhas, e de acordo com a Wikipédia, para capturar uma aranha, a vespa a agarra e a pica. O veneno da picada não mata a aranha, mas a paralisa e a preserva.
ela pode ser transportada e armazenada no ninho até ser consumida pela larva. A vespa caçadora de lama põe ovos sobre a presa e a sela na célula com uma tampa de barro. É a primeira vez que ouço sobre isso, então não entendo muito do assunto. Achei fotos no Google Imagens de ninhos bem parecidos com a do anão do 4chan e sem sugestões melhores sobre o que isso pode ser, acho que é seguro presumir que seja um ninho de vespa-lama mesmo assim. Para mim nem importa tanto o que é. O que mais me preocupa são as 17 aranhas que estão dentro dele. O último comentário sugeriu que eram aranhas marrom. Felizmente, nunca encontrei uma, já que não temos delas no Reino Unido. Mas olhando as fotos, é certamente plausível que sejam o que tem na foto da Non. Como mencionado nos comentários, picadas de aranha marrom podem causar lesões necróticas na pele e reações graves, especialmente em crianças, podendo até levar à morte. Felizmente, ao contrário do que muitos pensam, isso não é comum, e a maioria das picadas cicatriza sem tratamento e não causa mais problemas. Essas aranhas normalmente só vivem no sul e centro dos Estados Unidos, então quem mora fora dessas áreas dificilmente encontrará uma. Embora não seja impossível que, às vezes, elas acabem em outros países ao serem transportadas com mercadorias. Ou, acho neste caso, em um ninho de vespa-lama dentro de um Wii U. Como metade ou mais dos usuários do 4chan são americanos, é provável que a Anon seja de uma região onde há aranhas marrom. Como eu disse, se ele foi mordido, é improvável que ele tenha algum problema sério, como a pele apodrecendo. Mas eu realmente não gostaria de arriscar com cerca de 17 delas. Aparentemente, só 10 mordidas precisam de intervenção médica. Então talvez você tenha 90% de chance de ficar bem após uma mordida, mas eu não sei se isso se aplicaria a múltiplas mordidas de várias aranhas diferentes. Se a Non não visse os comentários avisando sobre a gravidade da situação, todos eles poderiam acordar e estar andando pela casa dele. O que sinceramente parece um verdadeiro pesadelo. Havia outro comentário na postagem que sugeria que as aranhas poderiam, na verdade, ser aranhas reclusas chilenas, que são muito mais perigosas. A Wikipédia fornece um bom resumo dos riscos de ser picado por uma dessas, abre aspas. A doença pode variar de uma mordida leve com irritação na pele até necrose cutânea grave, chamada luxocilismo cutâneo, ou, em 10 a 15% dos casos, uma forma sistêmica chamada luxocilismo viscerocutâneo, que afeta órgãos internos. O luxocilismo cutâneo surge de mordidas graves, levando a úlcera necrosante em cerca de 50% dos casos, com destruição do tecido mole, podendo levar meses e raramente anos para cicatrizar, deixando cicatrizes profundas. O tecido danificado se tornará gangrenoso, ficará preto e eventualmente irá se desprender. Inicialmente, pode não haver dor após a mordida, mas com o tempo, a ferida pode crescer até atingir cerca de 25 centímetros. Em casos extremos, as mordidas são sentidas na hora, mas os danos visíveis podem surgir em até 7 horas. Efeitos sistêmicos graves podem surgir antes disso, já que qualquer veneno se espalha em minutos. O luxocalismo viscerocutâneo causa palidez pela vasoconstrição, erupção escarlatiniforme parecida com dengue, hemólise, podendo causar hemoglobinúria, anemia hemolítica, necrose tubular aguda, insuficiência renal e morte. Em 3 a 4% dos casos, de acordo com um estudo que abrange 30 anos de mordidas no Chile, no Peru, o luxocalismo viscerocutâneo ocorre em 27% dos casos. No Chile, ocorre em 15% e no estado de Santa Catarina, no Brasil, ocorre em 13%. No período de 1955 a 2.250 casos de luxocalismo foram estudados em Santiago, Chile. A luxocilismo cutânea ocorreu em 203 de 812 casos, enquanto a forma mais grave, a loxocilismo viscerocutânea, ocorreu em 47 de 188 casos. Dos 47 que tiveram luxocalismo viscerocutâneo, 9 morreram, representando uma taxa de mortalidade de 19%.
Por Deus, espero que ele não more na América do Sul. E que sejam aranhas marrom e não aranhas reclusas chilenas, seja lá o que for isso. Eu estava tentando descobrir qual a probabilidade de eles acordarem e encontrei um post no Reddit que é meio relacionado. Estava no subreddit da tarântula e o título era Como ajudamos essa tarântula paralisada? Dizia, nós, muito aleatoriamente, acabamos de encontrar essa tarântula perto da nossa casa. Uma vespa caçadora de tarântulas circulava no chão e lembro de ter lido sobre isso. Então, achamos que ela estava no processo de arrastar a tarântula paralisada de volta para uma toca para colocar seu ovo dentro dela. Tenho muito medo de aranhas, mas acabei me apegando às tarântulas que encontramos no jardim e em casa. Matamos a vespa e levamos a tarântula para casa em uma caixa. Não sei por quanto tempo ela vai continuar paralisada e o que, se é que podemos fazer algo, podemos fazer para ajudá-la. Além disso, que tipo é esse? Tivemos uma em casa outro dia. Elas parecem diferentes das azuis peruanas que encontramos antes. Obrigada por qualquer conselho. Ah, estamos nos Andes do Peru, a 3.000 metros de altitude. Eu realmente admiro a autora por estar apavorada com aranhas, mas ainda assim querer ajudá-la. Eu também ficaria assustada. Não gosto de matar seres vivos e odeio vê-los sofrer, até aranhas. Então eu teria que encontrar uma maneira de cuidar disso, mas com certeza eu teria dificuldade de qualquer jeito. É uma situação um pouco diferente, já que essa aranha não foi levada para dentro de um ninho, mas ainda assim foi paralisada por uma picada. Os comentaristas deram algumas sugestões de como a autora pode cuidar da aranha chamada Bluey, e desde então ela postou algumas atualizações. 4 meses depois, ela já apresentava progresso e começava a se mover. Mas parecia que ela estava gostando da vida de animal de estimação com necessidades especiais e estava escolhendo não andar direito. Então a original poster não a soltaria na natureza, assim percebeu seu comportamento, o que é até fofo. A original poster sabia que ela não estava nem perto de estar pronta para ir embora, porém. Como iam sair do Peru em alguns meses, esperavam que outro redditor adotasse a Bluey. Cerca de 3 semanas atrás, a original poster postou outra atualização dizendo que ela estava começando a se mover pelo habitat e que ainda está se recuperando, mas se movimentando mais. Eu não sei o quanto a história da Bluey se aplica a essa Kay. Como eu disse, são circunstâncias bem diferentes, totalmente diferentes. Aranhas picadas por vespas são casos distintos, mas não achei muitas informações sobre aranhas marrom se recuperando após serem paralisadas em ninhos de vespa-lama. Para aranhas em geral, parece que certamente é possível, mas elas provavelmente não vão apenas acordar e sair correndo como se nada tivesse ocorrido. Talvez demorassem para se recuperar totalmente. Vamos torcer para que Nossa não leia os comentários e haja antes que seja tarde demais. Um comentário posterior dizia: Pessoal, se a autora tinha isso no Wii U, não pode ser só um deles. E se uma funcionária colocou isso no Wii U de todos? Na loja onde a autora vai, ninguém faz ideia de onde ela mora. Você poderia morar ao lado dele e comprar um Wii U na mesma loja que ele. Só imagine, você poderia estar comprando um Wii U com uma das mesmas coisas que a autora tem. No início, fiquei pensando como e por que alguém colocaria esse ninho de vespa caçadora em um Wii U. Parecia meio absurdo imaginar que poderia haver outros. Mas quanto mais eu penso sobre isso, não sei como o ninho realmente entraria em um Wii U se alguém não o colocasse lá. Então talvez não seja impossível que existam outros Wii Us contendo esses horrores. Essa história, na verdade, termina com um certo suspense, não só com a possibilidade de que existam mais desses ninhos em lugares desconhecidos. Mas o comentário final de Anon foi: óbvio que eles não estavam mortos e começaram a se mover. Eu saí correndo da minha casa e chamei o dedetizador. Estou postando do meu celular. Como já estabelecemos antes, é improvável que as aranhas tivessem recuperado totalmente a mobilidade tão cedo. Pode demorar semanas ou meses, mas a anônima provavelmente agiu certo. Melhor prevenir que remediar. Não encontrei atualizações desde então, supondo que sobreviveram. Acho que nunca iria querer voltar para casa depois disso, já que tantas aranhas estiveram lá.
Essa postagem foi compartilhada várias vezes online desde que surgiu no 4chan. Algumas pessoas dizem que é falsa, apontando para uma postagem no Reddit usando as mesmas fotos, com o autor dizendo que encontrou esse ninho na cozinha deles. Essa postagem, na verdade, é de alguns meses depois da postagem no 4chan, e eu não consegui encontrar essas fotos publicadas em nenhum outro lugar antes da postagem no 4chan, em dezembro de 2013. Claro, é possível que a anônima tenha encontrado essas fotos em outro site que já foi deletado, mas de qualquer forma, as fotos em si parecem ser reais, mesmo que a história por trás delas seja inventada. Alguém, em algum lugar, encontrou esse ninho, quebrou ele e descobriu 17 aranhas potencialmente perigosas que provavelmente estavam paralisadas e não mortas. E isso ainda é absolutamente assustador, não importa como elas foram encontradas. Eu adoraria saber a sua opinião nos comentários, além de qualquer sugestão que você possa ter para um vídeo futuro. Se você gostou do vídeo, por favor, considere curtir e se inscrever no canal. Um enorme obrigada aos meus membros do Ko-fi e aos membros do canal, cujos nomes estão aparecendo na tela agora. Eu realmente aprecio o apoio de vocês. Obrigada por assistir e até a próxima em um novo vídeo.